Bom, vou combinar com vocês, então, as nossas séries. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um tempo, nós vamos fazer 3 tempos. Né? Fazer igual a gente faz para os líderes, né, de criança. Tempo de cada coisa. Né? Então, o primeiro tempo eu vou fazer uma exposição. Depois nós vamos fazer uma oficina mesmo de trabalho. Tá? Nós vamos trabalhar com o tema interesses, né, das diferentes idades. Nós vamos ter mais ou menos, estou calculando mais ou menos uns 20 minutos para essa oficina. Depois eu vou fechar com o tema disciplina e limites. Eu espero que sobre um tempo, que lá embaixo na primeira oficina não sobrou quase nada, né, Luciana? Né? Sobre um tempinho para a gente abrir mais para perguntas. Né? Porque se a gente começar a perguntar no meio do tema, né, muitas vezes a pessoa vai perguntar um tema que às vezes está contemplado lá na frente. Tá? Então nós vamos tentar fazer uma parte expositiva, depois a gente abre então para pergunta. Combinado? Então nós vamos esses 3 tempos. Tá? Bom, o Roberto o pastor Roberto, né, me convidou para fazer essa oficina. Ele já me entregou o tema, né, interesses, disciplina e limites, lidando com diferentes idades. E ele pediu, fala aí da idade assim, de 2 até 12. Né? Bacana, né? Falei, quantos anos você vai me dar para poder falar esse tema aí? Né? Fiquei brincando com ele. Ó, você já imaginou quanto tempo, né? Tanto de coisa que tem para falar. Então, para mim, é um desafio estar aqui com vocês. Eu gosto muito, né, de aceitar palestras e workshops, porque ele nos ajuda assim, a organizar um pouco o conhecimento, nos apropriar do que a gente tem feito também durante esse tempo, né, de trabalho aqui. E eu fico feliz, né? E a gente, como central aqui, a gente se sente privilegiado, né, por estar podendo cooperar, né, por estar sendo esse celeiro aí, né, de formadores, né, de tantos líderes. Né? Então, vocês, para a gente, é um motivo de muita alegria, sejam muito bem-vindos. Né? E a nossa tentativa é de partilhar um pouco também da nossa experiência, dessa caminhada aí. Tá certo? Então, tá aqui, pus uma foto aqui das atuações. Eu estava num PowerPoint lá embaixo, estava tão grande. Vamos lá. Essa primeira foto aqui foi a nossa última reunião do Espaço Vermelho com os professores do 2º ao 6º ano. Aqui é o 6º ano que funciona nessa sala aqui, né, aqui na central. Era um dia que tinha a banda dos meninos, eles têm a banda com os alunos, eles tocam uma vez por mês, eles que ministram, então, o louvor. Esse foi um dia da banda. E aqui foi a última reunião da minha célula também no semestre. Nós fizemos a célula das copas, cada um podia ir vestido, né, com a camisa de uma seleção, e a gente estava orando, né, por esse tempo de Copa e por todos aqueles ministérios de evangelização que queria ter, então foi super bacana. Né? Então, só mostrar um pouquinho aí a atuação. Né? Bom, eu levantei, gente, então, 2 responsabilidades do líder de crianças. Qualquer líder. Eu estou chamando de líder aqui, né? Os professores, os líderes de ministérios. A gente, como pai e mãe também, a gente tem essa liderança, né? Dada por Deus. Então, quando eu falar líder aqui, eu quero contemplar todas essas áreas, nas suas especificidades também, né? Como líder, às vezes como professor, a gente vai ter uma atuação diferente. Mas eu tirei 2 responsabilidades do líder de criança. A primeira é você construir um ambiente seguro. Né? Coloquei ali, olha. Um ambiente seguro é um ambiente onde a criança possa se sentir amada, se sentir respeitada. Quando a gente fala em segurança, né, você fala assim, olha, o que é, né, a gente remete a pensar em quê? Segurança. Né? Um ambiente seguro é aquele ambiente onde que a gente não está correndo risco, não é verdade? Onde que a gente não tem medo. Né? Então, que tipo de risco uma criança pode correr no ambiente? Né? Lá embaixo já falaram do ambiente físico, né? Não estou nem levantando o ambiente físico, não. Né? Estou falando do ambiente emocional. Né? Que tipo de risco uma criança pode correr num ambiente? O primeiro risco, né, é exatamente dela não ser importante ali. Né? Desse ambiente não atribuir nenhum valor para essa criança. Né? Então, se a criança não se sente importante, para que ela vai lá? Isso costuma acontecer com a gente, né? Eu às vezes recebo um convite de casamento. Eu olho assim,
Né? O que a gente já avalia? Se a gente vai ou se a gente não vai, pelo grau de importância que a gente tem para aquele ambiente. Ninguém vai nem fazer falta de mim, ninguém nem vai notar a minha ausência, o que eu vou fazer lá? Né? Prontar, maquiar, né? A gente começa a medir o esforço da gente, não vale a pena. Né? Então, já pensou a criança medindo o esforço para poder levantar num domingo de manhã? Né? A criança, às vezes, ela não tem essa chance, porque o pai e a mãe obrigam. Né? Mas, que delícia é que os pais falam assim, nossa, mas está levantando, que maravilha, está doido para vir, o que está acontecendo? Né? Esse é o grande sonho, né, Luciana? Esse é o grande sonho que a gente tem, a gente fica numa alegria, né? Assim, não quer faltar, nossa, a gente teve que adiar nossa viagem porque não podia faltar hoje. Que delícia. Né? O que está fazendo essa criança vir? Né? Eu tenho certeza que essa criança, né, ela está sendo valorizada nesse ambiente. Né? E como que a gente faz para valorizar uma criança, ou valorizar qualquer pessoa? Primeira coisa é escutar com interesse essa criança. Né? Quando você escuta, você olha, você está interessado naquilo que está falando, né? A gente costuma dizer assim, olha, quando você escuta alguém, você permite que essa pessoa exista para você. Não é verdade? Então, você dá existência para essa pessoa. Né? E dar existência para essa pessoa, né, é tratar com atenção essa pessoa, você está transmitindo para ela o quê? O valor. Né? Você está dizendo que ela é importante, você está atribuindo, então, essa importância. Né? Para mim, essa atribuição de importância é relação amorosa. Né? Eu até tenho dificuldade com a distinção entre esses dois conceitos, né, de respeito e amor, porque para mim, biblicamente, eles são iguais. Né? O que é respeitar alguém? O que é amar alguém? Né? É você dar essa legitimidade para o outro. Né? O outro é tão importante quanto você. Né? Se não tiver desequilíbrio nessa medida, isso será uma relação amorosa. Né? Então, você está trazendo valor, você está atribuindo um valor a essa pessoa, que você está interessada nela. Né? Não tem aquilo que a gente já ouviu falar, que o contrário do amor não é o ódio? É a indiferença. Né? Por quê? Porque no ódio, a pessoa existe. Ela ainda existe como aquele objeto da sua raiva. Né? Mas, na indiferença, ela nem existe. Tanto faz, você nem se importa. Né? Então, além de você escutar com interesse, a gente como líder, a gente tem que valorizar o que a criança diz. Então, se a criança está dentro de sala, ela está participando, aí ela dá a opinião dela e você fala, nossa, muito legal isso que você falou, gente, vocês ouviram, olha o que a fulana falou, muito legal isso, olha o que o fulaninho falou, olha, legal, gostei da sua pergunta, obrigado por você ter perguntado. Você está dizendo que você está valorizando aquilo que ela está falando. Não só aquilo que ela está falando, como aquilo que ela está fazendo também. Olha, bacana isso que você fez, olha, legal. Às vezes, a criança, ela está ali fazendo uma produção, só o fato, e quanto as crianças menores, como isso é importante. O fato de você passar, você não precisa nem de dar nenhum juízo de valor ao desenho dela. Só o fato de você falar assim, puxa, essa mesa está trabalhando, que está uma gracinha, hein? Olha, fulano está fazendo uma casa, o outro fez um carro. Você está olhando, né? Você está só descrevendo o que a criança está falando e ela já está se sentindo importante. Né? Eu, como psicóloga, às vezes os meninos falam assim, qualquer coisa que eu mostro para o meu pai, ele fala que está lindo. A criança sabe, né? Direitinho, ele tá lindo, né? Não sabe nem o que a criança faz, quer dizer, não olha nem com interesse para aquilo que a criança tá fazendo. Né? E um ambiente seguro também. É um ambiente em que a criança vai se sentir protegida da crítica e da vergonha. Né? Gente, a vergonha é um grande marcador da personalidade da pessoa. Né? A gente teve o privilégio, a gente estava lá embaixo, e uma pessoa compartilhou com a gente uma experiência. Olha, eu era pequena, né? Quando o professor pediu que eu orasse, insistiu que eu orasse, eu orei e as crianças riram. Né? Eu fiquei anos sem voltar na igreja. Né? Então, olha que experiência. Né? Você olha aqui, talvez falta de sabedoria, né? Não empurre a criança para orar porque ela tem vergonha. Quem quer orar? Né? Se ela
aceita é diferente de você, não, você que vai, tá? Não quer orar, não é? Certo? Então, não, vamos proteger a criança da vergonha, né? E a crítica, né? Às vezes o professor não critica, mas o colega critica, né? Às vezes o colega, você faz uma pergunta e a pessoa e a criança arriscou e errou, aí vem o colega e fala, der. Vocês já viram isso? Já viram essa palavra, der, né? Então, opa, você que é o líder, você tem que proteger essa criança. Fala, opa, peraí, olha, aqui a gente não critica, critica o colega. Ou às vezes você nem dá muita atenção para aquilo, só o fato de você falar assim, passou perto, né? A gente está estudando Apocalipse, você chega e fala, e aí, quem escreveu o Apocalipse? Aí um vira e fala assim, Pedro. Né? Aí o outro, der, né? Aí você fala, amigo dele, passou perto. Vamos lá, valeu, gente. Ó, vamos lá, vamos arriscar. Vamos ver quem arrisca. Vamos ver quais são os corajosos aí que vão arriscar. Você começa a construir, né, com esse grupo, a sua expectativa. Você começa a construir as regras ali implícitas daquele relacionamento, daquele ambiente. Não, olha, legal arriscar. Vamos ver quem vai arriscar mais aí. Gente, ó, só acerta quem arrisca. Vamos lá. E você começa, então, a valorizar, né, mais o risco, mais a tentativa, mais o esforço do que o acerto. Né? E aí você vai construir um ambiente seguro, onde a criança pode errar. Então, e onde a criança pode errar? É um ambiente seguro, é um ambiente que certamente vai produzir conhecimento, porque ela está ali atenta. Né? Mas a pessoa, aquele ambiente onde eu não, né? Depois todo mundo me goza, eu não, mas depois o professor, né? Então, você tem que ir construindo, impedindo, né, que outras crianças critiquem e valorizando, né, o risco da criança. Rodou na internet, não sei se vocês chegaram a ver, rodou na internet um estudo que eu achei muito interessante há um tempo atrás. Um pesquisador, né, ele pegou 2 salas do 2º ano do ensino fundamental e aplicou provas ali do nível da criança, com questões um pouco mais fáceis, questões um pouco mais difíceis para essas crianças. Ele pegou 2 salas, né, a sala A e a sala B. Depois, quando o professor foi entregar o resultado das provas, na sala A, o professor elogiou a inteligência da criança. Nossa, parabéns, as notas aqui foram muito legais, vocês são muito inteligentes. Como vocês acertaram, hein? Que bacana, vocês são muito inteligentes, essa sala aqui está de parabéns. E na segunda sala, na sala B, o professor elogiou o esforço. Parabéns, as notas aqui foram excelentes. Como vocês são esforçados, hein? Tinha questões difíceis aqui, vocês se empenharam. Que turma esforçada, que bacana. Né? Num segundo momento, o professor chegou com uma prova, falou, gente, tem uma prova aqui, mas essa prova aqui só faz quem quer. E deixou lá, ó, isso aqui só quem quer. Qual sala que teve o maior número de abstenções? A sala? Os inteligentes, né? Porque se eu faço a prova e a minha nota é baixa, eu estou arriscando aquele conceito, aquela identidade que o professor fez de mim. Agora, se eu faço a prova, né, a turma B, fazer a prova reforça a identidade, reforça aquele conceito e aquele valor que o professor está me atribuindo. Né? Então, achei essa pesquisa muito bacana para mostrar, é mesmo. Né? Então, o que nós temos que valorizar? O esforço da criança. Né? O que é que também expõe, que coloca em risco a criança, que coloca, que faz a criança, né, a não querer aquele ambiente, é quando a criança, aquele ambiente, compara a criança. Né? A criança ela já vai se comparar, ela vai estar ali numa mesinha, ela está olhando para o trabalho do colega do lado. Né? Agora, se o professor chega e fala, mas vamos desenhar mais, olha lá o coleguinha, como é que encheu o desenho, olha como é que o coleguinha coloriu. Né? Qual que vai ser a reação dela? Opa, esse professor, ele compara. Né? Então, se eu acho que eu não sei desenhar, se eu acho que o meu desenho está feio, então eu não vou nem arriscar, eu não vou fazer mais. Né? E eu vou começar a negar a minha produção aqui, né? Porque eu sei que o professor está ali comparando. Né? Essa questão da comparação é muito importante também para pais. Né? Como os pais, às vezes, comparam. Né? Comparam um irmão com o outro.
né? Então, fulano, olha, a gente combinou, né, de você só tomar o refrigerante depois que comer a verdura. Olha lá sua irmã, ó, já comeu a salada toda. Né? Você não vai ganhar refrigerante. Olha lá, a sua irmã já está bebendo o refrigerante porque ela comeu tudo. Pode parecer, não, Simone, isso não é só uma questão de modelo, né? Não, na cabecinha dele ele está lá assim, que ódio dessa minha irmã que gosta dessa couve horrorosa. Né? Assim, que ódio, se ela não existisse, às vezes eu não tinha que comer. Né? Quem tá retornando o olhar para a irmã é a própria mãe ou o próprio pai que está ali. Não é verdade? Então, não compare. Você não comeu a verdura. Qual que é o nosso combinado? Você só vai tomar o refrigerante depois que você comer a salada. Se você ainda não comeu a salada, você não vai tomar o refrigerante. Né? E dessa forma, você não promove a rivalidade entre os irmãos. Né? Olha para você ver. Deus nem chamou a atenção do Caim, nem comparou Caim com Abel. E o que aconteceu com as ofertas? Quando Caim viu que a oferta de Abel era melhor. Foi lá e matou ele. Não é verdade? Então, olha para você ver, né? Como que um irmão, às vezes, já tem esse olhar de comparação com outro irmão. Então, vamos ser atentos nisso. Olha, eu combinei com você de sair, você não ficou pronto. Né? Se você não ficou pronto, você não vai. Não precisa de falar, ó, eu e sua irmã, nós vamos para o shopping, vamos passar no McDonald's, né? Para a criança ficar lá sofrida, doída com tudo aquilo que vai perder e morrendo de ódio dessa irmã, né? Estou falando irmã porque geralmente as meninas são mais, né, gente? do que os meninos, né? Então, estou dando sempre o exemplo. Né? Então, esse ambiente seguro é aquele ambiente que a criança vai ser protegida dessa vergonha. Quer ver outra situação de vergonha para a criança? Né? Está recebendo, a mãe abre a porta, o pai abre a porta, aí está recebendo a parentada toda, vovó, titi, entra todo mundo. E aí, filhinho, e aí, como é que você está? Aí vira a mãe e fala, conta o que você aprontou hoje de manhã. Tá bom, não. Tá, né? Ai, acho que a vergonha é maior do que o 7-1, né, gente? Né? Socorro, né? Marca mesmo. Verdade? A segunda responsabilidade, né, do líder é preparar bem a lição. Né? Preparar bem a lição, gente, é imprescindível para que você tenha o domínio da sua turma. Muitos problemas de disciplina não vão acontecer se sua aula exatamente atender o interesse daquela criança. Né? Imagina aquela criança que chega dentro de sala, na hora que ela está chegando, ela está vendo assim, que caixas diferentes, olha que coisa, né? Olha o que tem ali, olha o que é aquilo ali dentro da casa. Você pode ter certeza que as crianças chegam, elas já chegam checando a sala, né? Não é verdade? Aí ela fala, hoje vai ter uma coisa diferente. Hoje vai ter gincana, hoje vai ter não sei o quê. Agora imagina aquele professor que chega só com um livrinho debaixo do braço. Né? E vão fazer uma rodinha aqui, ele já sabe. Ele não tem a menor expectativa de que vai acontecer alguma coisa interessante ali. Né? Então é mais interessante o quê? Cutucar o colega, implicar com o colega. Ele vai achar uma coisa interessante para ele fazer ali. Né? Senão vai ficar toda hora com você assim, quantas horas? Está acabando o culto? Está acabando? Né? Tá chegando o lanche? Né? Por quê? Porque ele quer fazer alguma coisa interessante. Então, se você prepara para atender, né, o interesse da criança, a criança vai ficar ali. Ó, e muitos problemas de disciplina nem vão existir. Né? Outra coisa, quando você prepara bem uma lição, você já viu aquele dia que você dá uma lição, que você chega em casa, vai contando no carro para o seu marido? Né? Nossa, hoje foi demais com os meus filhos. Assim, nossa, lição, hoje foi muito legal. A segunda frase que você fala assim, os meninos adoraram. Não é verdade? Os meninos adoraram. Né? Então, por quê? Por quê? Porque você preparou bem a lição. E esse modelo, né, de excelência com a lição, modelo de preparo, né, ele tem que ser parte do nosso caráter. Por quê? O cristão é excelente. Né? Então, não é assim, gente, vamos caprichar na lição. Não, nós vamos caprichar porque nós somos também modelo de excelência para esses meninos. E quando a gente prepara bem uma lição, né, para mim a gente está mandando duas mensagens. A gente está mostrando o tanto que aquele conteúdo que a gente preparou é importante. E
como é importante a pessoa que vai receber o conteúdo. Olha, vocês são tão importantes para mim que eu me preparei para estar com vocês. Olha aqui, eu fiz uma coisinha para cada um. Né? Tem uns professores lá que fazem, né? Uma coisinha para cada um. Eu trouxe, não é só um saco de pirulito, né? Eu fiz aqui, olha, uma lembrancinha para cada um vai fazer. Então, a criança se sente valorizada também. E você está, nesse momento, exatamente sendo modelo do valor que você está ensinando. Você está constituindo na sua ação aquilo que você está ensinando. Né? Falo que valor ou a gente vive ou a gente nega. Né? Não adianta dizer, olha, Deus te ama. Eu não, né? Jesus te ama. Eu não, né? Porque eu não estou te dando importância. Né? Então, nós como professores, nós temos que constituir nas nossas ações aquilo que a gente está ensinando. Jesus não é o nosso grande modelo? Então, pensa tudo que Jesus ensinou, se ele não foi o que ele ensinou. Né? Ele ensinou sobre amor? Ele foi amor. Né? Ele ensinou sobre humildade? Ele foi humildade. Né? Tá certo? Então, esse é o modelo que nós temos que buscar. Né? O preparo da lição, ele tem o preparo espiritual. Né? É muito importante que a palavra ali, né, do pastor Paulo, a palavra do pastor Roberto, tocou muito, né, me lembrou, né, vamos dizer, da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade da gente transmitir, de a gente levar Jesus para as outras crianças. Né? Então, eu tenho sempre essa preocupação, falar, Deus, o que o Senhor quer? Né? O que o Senhor quer que passe através de mim para as crianças nessa manhã? Se aquela palavra não mudar, né, não transformar o meu coração, né, quer dizer, eu gosto de uma frase que fala assim, nada acontece do lado de fora que antes não tenha acontecido do lado de dentro. Né? Então, a gente tem que buscar o que é que Deus está falando para mim primeiro. Já viu que diferença que é quando aquela palavra vem, né? Aquela palavra vem de encontro a você, com que paixão você passa aquela palavra, como você carrega de importância aquela palavra, porque aquilo transformou a sua vida. Né? Por que testemunho toca tanto a gente? Porque aquilo vem carregado de emoção, vem carregado da minha verdade, da minha convicção. Né? Então, vamos ter esse tempo. Né? Não é aquela coisa, isso é amanhã, né? Então, né? Não, eu tenho que ter tempo para Deus falar comigo. Né? Então, a devocional, ela é uma condição para que eu consiga ser esse canal do Espírito Santo na vida das crianças. Né? E o preparo didático. A gente também preparar com antecedência. Gente, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, ele se dá através das conexões que a gente vai fazendo. Então, a gente tem que ter esse tempo de ruminação. Né? Então, quantas vezes a gente começa a pensar e aí vem aquele tanto de ideias, aquele tanto de conexão. Se você deixa para preparar a sua lição no sábado para dar no domingo, nossa, você teve uma ideia genial, mas isso precisava de papelaria, né? Por exemplo, a papelaria já fechou, não dá para sair agora. Né? Então, quantas ideias ficam perdidas porque você não teve tempo? Quantas vezes você está em outro momento assim, aí o Espírito Santo pode falar com você, pode fazer aquela conexão, né, que você, do material que você precisa, da atividade que você precisa, com a lição. Então, é muito bacana. Então, nós temos aqui como prática já, da gente ter uma reunião no domingo de manhã. As aulas começam às 10 horas, a lição começa às 10. Às 9, nós, como os professores, estamos reunidos. E a gente trata da lição da semana que vem, porque a lição de hoje já está tudo preparado. Né? Então, nós vamos discutir as adequações, nós vamos discutir, né, o foco daquela lição, né? Mas nós estamos falando da lição da semana que vem. Então, isso é importante. Não é que você preparou toda a lição. Você preparou, você pensou e, às vezes, quando você já sabe o que você vai fazer, dá até para poder deixar para comprar a coisa no sábado. Não dá para preparar tudo lá em cima da hora. Né? Planejar o tempo de cada atividade e, inclusive, fazer as atividades com antecedência. Como a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando com o material do Ministério da Igreja em Célula, que eu sou apaixonada com o material. Eu acho o material super bem feito, material assim, que traz um rigor didático, teológico. Eu amo o material do Ministério da Igreja em Célula. Né? E ele já traz lá algumas propostas prontas. Né? Então,
às vezes, pode até ter um erro de impressão. Eu já, como coordenadora, já cheguei dentro de sala e 2, 3 ali junto com o professor, tentando resolver um enigma lá do quarto, que o professor também não estava conseguindo resolver, e o resto da sala aprontando. Né? Por quê? Porque o professor perde o domínio da turma quando ele nem domina a própria atividade. Ele nem resolveu com antecedência. Quantas vezes já chegou gente correndo? Simone, como é que isso aqui eu não entendi? Como que você pode entrar para dentro de sala nem entendendo o que você vai dar? Isso, né? A criança percebe rapidinho que você ficou perdida ali e ela já procurou outra coisa para se alegrar. Né? Então, que geralmente não te alegra. Né? Então, faça adequações. Não, a minha turma ainda está... minha turma não vai dar conta dessa atividade aqui proposta. Né? Não, olha, eu acho, minha turma gosta demais disso aqui. Então, eu vou adequar a atividade, né, para a turma, para a idade. E explore diferentes recursos. Né? Que às vezes a criança fala assim, só vou lá desenhar. Né? Às vezes a criança queixa que ela vai lá sempre fazer a mesma coisa. Imagina, né? As nossas crianças que estão dentro de escola, que têm buscado materiais, recursos cada vez maiores, ela chega dentro da igreja, só massinha que dá, só dá desenho. Né? Então a criança, né, qual que é a expectativa, né? Qual que é o interesse que está sendo aguçado ali? Né? Bom, olha aqui. Essas fotos aqui, eu coloquei essa primeira foto aí dos meninos do boné, né? Tem um capzinho aí, a gente estava trabalhando Daniel. E Daniel era um bom cidadão. O Daniel, aqueles inimigos ali de Daniel tentaram achar alguma falta para pegar, para ir lá, né, contar, mas nada foi achado. Daniel não foi achado em falta. Então, a proposta era trabalhar essa perspectiva da cidadania de Daniel. Então, a Luciana, que era professora aí nesse dia, os meninos construíram, né, esse bonezinho, era uma proposta até do livro, construíram esse bonezinho escrito cidadania, e eles ali eram os inspetores da cidadania, foram levantar em grupinhos quais são as atitudes de um bom cidadão, né? E eles todos foram para casa, então, com esse bonezinho, ficaram com esse bonezinho, né? É o que a gente chama de um marcador. Procure ter na sua lição um marcador, aquele objeto, algo concreto que a criança possa fazer um link com o conhecimento dela. Quando você chega na sala no outro domingo, e aí? Quem está lembrando? O que nós estudamos semana passada? O que é que a criança vai lembrar? Do boné. Né? Ela vai lembrar do marcador. O boné, cidadania. E eles falam para a gente, né? Eles não ficam pensando, eles já falam direto, né? O boné, a cidadania. Daniel era um bom cidadão. Né? E a gente também deve ser um bom cidadão. Então, procure fazer esses marcadores que são super Essas outras duas fotos aqui foi ano passado, foi no nosso congresso de missões. Né? A gente recebeu os índios, nós preparamos a casa com a exposição de vários materiais dos índios, os missionários foram contar para a gente. A gente sempre tem procurado colocar a criança, né, nesse movimento, no tema da igreja. Se os adultos aqui estão trabalhando, né, missões, a criança lá ela faz parte, a criança também é a igreja, né, e a criança também faz parte dessa igreja. E o líder ali, né, na igreja, ele deve sempre estar representando essa visão da igreja. Né? Hoje a gente já chega na sala e pergunta quem está em célula. 99% das pessoas levantam a mão, mas a gente, durante esses anos, não era assim. Mas nós, como líderes, nós somos os guardiões da visão. Quem aqui está em célula? Vem cá. E a gente pegava, procurava os pais, olha, tem a minha célula, olha, onde você mora, vamos orientando, né, para que essa criança, ela viva, né, ela esteja dentro da visão. Né? E a gente dá testemunho do que está acontecendo na célula, a outra criança traz, né, o que está acontecendo na célula dela. Então, essa ministração, às vezes até do domingo, da gente como professor, já respira, né, a vida da igreja. Quando está lá em célula, tem o visitante entende que a gente é mais do que uma célula, entende que a gente também é a igreja, entende, olha, tem um domingo, olha, eles fazem isso. Né? Então, onde você estiver, né, como líder, né, que você seja o guardião
dessa visão também, certo? Bom, agora nós vamos fazer um tempo, né? Nós vamos fazer uma oficina agora de trabalho. A nossa oficina vai ser sobre interesses, né, em diferentes idades. Né? Quando a gente vai pensar na aula excelente, então essa aula excelente é aquela aula que tem que atender o interesse, né, tem que estar ali no centro do interesse da criança. Bom, então, para eu entender o que criança gosta, eu tenho que entender um pouco de desenvolvimento da criança, não é verdade? Então, eu vou estudar sobre desenvolvimento da criança. Tem algum pedagogo aqui? Quem é formado em pedagogia aqui? Tem? Tem psicólogo aqui? Tem 2 pedagogos aqui? Tem psicólogo? Não? Só eu e Lu. Né? Então, já pensou? Nessa turma aqui, tem 4 profissionais que têm obrigação de saber, né, sobre desenvolvimento. O resto tem o coração na obra. Né? Então, isso às vezes é usado como até um mito para se trabalhar com criança. Eu não sei nada de criança. Né? Na verdade, ninguém precisou de estudar todos os aspectos do desenvolvimento para ser pai e mãe. Né? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Olha lá, ó. Não é verdade? Né? Ninguém precisou saber assim, bom, deixa eu estudar o desenvolvimento motor para ver se já está na hora de eu dar o Velotrol para o meu filho. Não é verdade? Será que agora, né, o meu filho já consegue abotoar a camisa? Será que ele já tem coordenação motora fina para pegar o botão? Né? Eu fico brincando assim, gente, eu sei dirigir, não entendo nada de motor. Não é verdade? O carro me leva, me atende. Então, é claro que é importante estudar. É claro que é legal saber, isso vai me acrescentando, vai me dando, estou entendendo, então, porque assim, claro que a gente quer saber, né? Mas isso não é determinante para que a gente trabalhe com crianças. E, na verdade, quando o Roberto me pediu, né, para poder fazer essa oficina, eu fiquei pensando assim, nossa, que tanto de coisa. Então eu tenho que construir uma tabela, assim, desenvolvimento motor, com desenvolvimento, né, as etapas, tal. Aí, o que é que a gente estava considerando na nossa reunião, né, de preparo? Muitas vezes, eu vou a congresso, né, e fico lá escutando aquelas pessoas fera falando com aquele tanto de tabela e tal. Aquilo me ajuda só a pensar assim, nossa, que mulher fera, né? Que pessoa fera, né? Mas a gente sai com uma tremenda frustração pelo tanto que a gente ainda tem que saber. Não é verdade? Né? Então, qual que é o nosso objetivo agora? Nosso objetivo agora é exatamente de tentar se apropriar daquilo que a gente já sabe. Né? E descobrir, olha, eu não sabia nem que eu sabia tanto. Né? Por que a gente já sabe? Porque a gente observa, porque a gente é pai e mãe, porque a gente já foi criança. Né? E, na verdade, o que a gente precisa é se interessar, é se implicar, mais do que ficar conhecendo, né, todas as teorias. É claro que é legal estudar. Né? Que o desenvolvimento motor, então, vai lá estudar a evolução das aquisições motoras da criança, quando que ela consegue desenvolver a coordenação motora fina, as habilidades, né, mais atléticas, né, de velocidade, de precisão. Como é que a criança pensa? É muito bacana estudar o desenvolvimento da inteligência, é fascinante, né? Estudar o desenvolvimento da inteligência da criança. Né? Mas o que é que realmente a gente, como professor, a gente precisa saber? Que hora que a criança distingue a fantasia da realidade? Né? Como que o pensamento da criança passa por processo até atingir uma capacidade de abstração? Né? Desenvolvimento moral. Né? Como é que evolui? É lindo. Eu acho que todo mundo, a gente devia estudar assim, devia ser uma cadeira, né, da escola. Porque, na verdade, a gente vai vivendo, mas a gente nem sabe como que a gente se desenvolve. E é lindo a gente estudar as etapas das aquisições, das noções de justiça. Né? Como que vai a regra de fora, né, a regra dos pais, vai se tornando uma regra da própria consciência. É muito lindo entender como que a criança pensa sobre mentira, né, sobre engano, noções de intencionalidade. É muito lindo. Né? Vale a pena a gente poder estudar, mas isso não é essencial para que a gente trabalhe com a criança. Né? Então,
desenvolvimento social, né? Quando que a criança está brincando, ela está muito voltada para o próprio mundo dela, quando que a criança abre para o social, quando ela abre para o par, quando ela abre para um grupo maior, né? E o desenvolvimento afetivo, né? Como que se dá essas vinculações afetivas da criança. Mas o que nós queremos aqui agora é o seguinte, é se apropriar do nosso próprio conhecimento, tá? Então, eu quero aqui 5 corajosos voluntários para a gente fazer aqui uma brincadeira séria, né? Vamos lá, quem vai arriscar? Gente, vale arriscar. Nessa turma aqui, o importante é você correr risco. Mais do que você acertar, né, é participar, é você arriscar. Vamos lá, eu quero para representar aqui um professor de uma criança de 2 anos. Um professor de 2 anos, um professor de 4 anos, um professor de 7 anos e um professor de 12 anos. Vamos lá. Deu? 7 anos, 12 anos. Deixa eu ver. 2, 4, 7 e 12. Está sobrando alguém? Está sobrando. Não, é só de 12 ali. Muito bem. Tá? Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui os 4 corajosos, né? Ai, desculpa, lá embaixo eu pedi 5, mas porque eu coloquei o 11 anos. O 11 anos na verdade, é muito próximo ao 12, mas é porque ele é um marco, né, piagetiano do desenvolvimento, tá? Mas como a nossa oficina era para contemplar as nossas crianças de 2 a 12, né, então vamos colocar o marco do 12 lá. Então, vamos lá. Olha, nós vamos imaginar, tá? Que você está lá na sua célula, né? Você está na sua célula, na sua sala de aula, né? E que aí uma criança descobriu lá no seu baú de brinquedos, né? Lá na sua caixa de brinquedos, descobriu uma corda, tá? Então, a pergunta né, para a professora de 2 anos. Como é que você chama? Eni, mas não vamos apertar Eni não, tá? Que nós não queremos que a Eni fique com vergonha aqui, combinado? Tá? Nós vamos soprar para a Eni, tá bom? Aí... tá bom, Eni? A Eni vai falar, mas nós vamos dar uma soprada, nós vamos soprar também. Mas eu queria que a Eni falasse o que a Eni acha que a criança, qual que é o interesse da criança de 2 anos com essa corda? O que você acha, Eni, que a criança ia fazer com essa corda? Tem que falar no microfone que está sem gravar, tá, gente? Ela vai pegar e vai amarrar as criancinhas que estão incomodando ela. Acho. Vocês acham que a criança de 2 anos vai? Vai? Ela sofisticou, hein? Sofisticou. Ó, mas valeu a tentativa da Eni, hein? Valeu. Que vocês acham? Vamos soprar aí. Pular a corda? A criança de 2 anos, ela já pula a corda? Vai pôr na boca. A Eni lembrou. A criança de 2 anos vai pôr na boca. Olha lá, ó. Então, a Lu vai escrever lá, vai pôr na boca. Para provar a corda, que está gostosa. Provar a corda, né? O que mais? Vai puxar a corda, vai arrastar a corda. Vai o quê? Coisas perigosas. O que mais? Pisar na corda, né? Tenta sim, já pular? Que bonitinho. Mas essa tá bem adiantadinha, né? Na verdade, isso. Ela vai, né? Ela falou aqui, olha, ela vai explorar os atributos físicos desse objeto, né? Então, e o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo que está na percepção dela. Tá? Porque ela é sensório-motor, ela está saindo, né? Ela está entrando numa fase mais simbólica do pensamento, mas ela ainda é muito sensório-motor. Então, ela vai pôr na boca, né? Ela vai pegar, ela vai puxar, ela vai cheirar, ela vai passar, né? No tato, cheirar, né? Então, ela vai fazer isso tudo. Mas essa criança aqui de 2 anos, né? Alguém fez a oficina abaixo de 2 anos aí? Ah lá. Então, tem uma que fez lá. Então, abaixo de 2 anos já foi feita a oficina, né? Que é
essa criança de 2, de 3, de 4, ela muda demais. Por isso que eu coloquei essas idades tão pertinhas aqui. Mas a de 2 anos, ela já está inaugurando, né, na função semiótica, ela já, que possibilita ela de desenvolver a linguagem. Né? E o que é a linguagem? A linguagem é uma representação. Né? Então, a criança lá, aos 2 anos, às vezes ela só fala assim, água, quando ela está querendo água. Por quê? Porque a água é um objeto concreto na cabeça, tem uma representação na cabeça dela. Ela não sabe falar assim, pega a água para mim, né? Porque pegar ainda não tem representação. O movimento ainda não tem representação. Qual que é a imagem mental de pegar uma água? Você vai representar pegar um monte de coisa, né? Mas a criança ainda, ela não tem essa representação do movimento, que ela ainda está construindo na ação. Tá certo? Então, essa criança de 2 anos, o que o professor pode fazer com a corda? O interesse dela é comer a corda, né? O que o professor de 2 anos, então, você já veio com a dica lá, né? Ó. O que o professor de 2 anos pode fazer com essa corda? Deixar ela explorar a corda. Passar para um lado, passar para o outro. Exatamente porque ela está inaugurando a linguagem, ela também já pode fazer de conta com a corda. Né? A minha filha tem 4 anos hoje. Quando ela tinha 2 anos, ela gostava de rodar a igreja toda. E o povo me chamando a atenção, você tem que segurar essa menina está rodando a igreja demais. Eu falei, eu não vou tolir minha filha, deixa ela ir até ir subir para o berçário, ela vai ficar rodando a igreja. Não é? A corda não pode servir para amarrar a menina dela, né, gente? Né? Mas a corda, às vezes, pode servir para o professor delimitar um espaço para a criança ficar. Então, a roda pode ser a estrada, pode ser... Eu posso usar a corda para fazer uma rodinha e todo mundo sentar dentro, não vale sair. Né? Então, você já começa a trabalhar as primeiras noções desse limite para não ficar rodando a igreja, né? Bom, vamos passar o pedaço da corda aí. Fica segurando seu pedaço aqui, ó. Não come, não. Você só segura. Né? O que você acha, então, que uma criança de 4 anos, qual que vai ser o interesse dela nessa corda? Corda. Ela vai brincar bastante. Eu acho que uma criança de 4 anos de idade, ela tem muito interesse, né? Pular a corda. Tem uma brincadeira que chama reloginho, que você vai passando a corda e ela vai brincando. Tem muita coisa interessante para ela fazer. Eu acho que ela vai pular a corda. Concorda? E aí? Brincar. Brincar, interagir, socializar. Esse pode ser o interesse do professor, porque essa criança de 4 anos aqui, que interesse que ela vai ter nessa corda? Alguém mais tem uma ideia diferente aqui de brincar? Isso. Olha lá o que a Márcia falou. A Márcia falou ali, falou assim, olha, isso vai virar uma outra coisa para ela, pode virar uma cobra. Na verdade, essa criança aqui, de 4 anos, né, dos 2 aos 4 aqui, né, não vamos pensar só 4, a gente tem que pensar numa evolução. Essa criança aqui, que já explorou os atributos do objeto, agora ela vai transformar esse objeto em qualquer coisa do desejo dela. Então, essa criança de 3, de 4, 5 aqui, isso aqui vai virar qualquer coisa. Se ela de acordo com o desejo dela. Se ela tiver com vontade de cantar, vai virar um microfone, né? Isso aqui vai virar, né? Vai virar um echarpe, um cachecol, cabelo, ótimo, né? Vai virar cabelo. Eu sou enrolada, né? Assim, né? Isso vai virar qualquer objeto que esteja, né, que ela esteja precisando ali do desejo dela, né? É a idade do faz de conta. Então, como o professor pode explorar, como os objetos podem ser explorados aqui pelo professor de 4 anos, né? A corda pode virar um ônibus. Gente, vamos pegar um ônibus. Aí cada um pega aqui, ó, e nós vamos. Principalmente, gente, para grandes deslocamentos, corda é tudo de bom. Não é? Um elástico fechado, assim, tudo de bom. Todo mundo só pode entrar ali dentro. O trenzinho. Pode ser um trem, pode ser um ônibus, pode delimitar a roda. Né? O que mais que pode virar? E isso aqui pode virar uma escada, pode virar o que a sua imaginação permitir. Tá certo? Então, vamos passando. Agora nós vamos dar um salto aqui.
falaram aqui, olha, ela vai querer brincar. Essa criança ainda de 4, 5 anos, o mundo é muito ela ainda. Né? Então, ela brinca no meio das outras, que ela começa a considerar um pouco a relação de par, ela começa a fazer, às vezes, um melhor amiguinho, mas o trio, para ela, é um grande desafio. Né? É aquela criança ainda que, às vezes, está muito sozinha, brincando no meio das outras. Mas aqui tem um crescente de interesse, sim. Bom, vamos lá. Vai pular a corda. Mas acho que vai pular a corda. Vai. Brincar, aquele negócio de passar assim, elas brincam direto também. Cabo de guerra. Competição. O amiguinho o quê? Amarrando o outro, né? Isso. Isso, né? Isso, mas essa turma está afiada, hein, gente? Vocês andaram estudando antes de vir, fala a verdade. O pastor Roberto deve estar falando assim, estudar desenvolvimento motor, social, não falaram para vocês, não? Né? Isso aí, gente, olha só, essa criança aqui, eu acho particularmente que a primeira coisa que uma criança de 7 anos, né, ia fazer com essa corda é azucrinar o colega. Pode ter certeza, né? Por quê? Porque o menino de 7 anos, ele é o cara, entendeu? Ele é o poderoso. Então, qualquer objeto vai virar objeto de poder na mão dele, né? Com certeza, né? Isso aqui pode virar assim, né? Né? Então, ele está interessado sim, o social, né? O Piaget fala que a criança dos 7 anos, ela tem abertura para o social, ela está interessada no grupo, ela está interessada nas regras, ela separa já a fantasia da realidade, né? Então, ela já é aquela criança lógica, né? Ela já deixou essa fantasia toda, né? da fase anterior. Então, a criança de 7 anos, ela está interessada em demonstrar o poder dela. Então, cabo de guerra, né? Vamos ver quem, né? Eu consigo. Né? Ela está interessada na socialização muito para a própria performance. E ela está muito interessada agora nos jogos de regra. Então, você pode, como professor, usar muito a corda exatamente para os jogos de guerra, né? Para as brincadeiras de quem é mais forte, igual o cabo de guerra, ou mesmo brincar de amarrar. Né? Agora, eu gosto de lembrar que daqui para frente, né, com essa abertura para o social, a criança tem muito interesse na competição. Né? Na minha sala, eu sou professora do 6º ano, na minha sala, o dia que eu falo que vai ter gincana, né? Eles adoram ser desafiados, né? Adoram isso. Mas eu gosto de ter uma atenção à questão da competição, porque a gente tem que ter o cuidado para não instigar uma rivalidade, né? Para a gente não instigar aquela coisa de você estar fazendo adversários, né? Sempre meninas contra meninos, né? É uma idade que os meninos não gostam de se juntar com as meninas, né? E às vezes a gente usa isso. Tudo bem, vamos ver quais os meninos estão falando, quem canta melhor, né? Quem está cantando mais forte, um pouco. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de você não estar sempre fazendo aqueles grupinhos, não promovendo, né, adversários. Uma forma que eu costumo fazer no 6º ano é deixar que eles tenham a competição, tenham o desafio. Mas o prêmio é o seguinte, olha, às vezes eu faço, olha, nós vamos ter 10 questões, por exemplo. Né? Então, se você acertar 10 questões, você vai ganhar X. Se você acertar de 8, né, 8 e 9, você vai ganhar X. Se você acertar só 6 questões, você vai ganhar o outro prêmio. Porque aí a criança, a premiação não passa a ser eu vou ser melhor do que você. Se eu conseguir, eu vou ganhar. Né? Então, às vezes, eu acho que isso favorece para que o meu grande adversário, então, não é o outro, sou eu mesmo.
né? Então, eu acho que isso ameniza na competição. Por quê? Porque nós temos que promover cooperação, né? Essa criança está sendo desafiada o tempo inteiro a se descentrar do próprio ponto de vista, né? Se você vê um bando de meninos de 7 anos brincando, jogando futebol, né? Esse fica vermelho assim com a injustiça, né? Não é possível, foi fora você, né? Às vezes eles estão roubando e eles falam com tanta ênfase que eles até acreditam. Chora, né? Por quê? Porque são muito egocêntricos, não sabem se descentrar ainda do ponto de vista deles. Isso inclusive, é o grupo, é a necessidade, é o desejo que eu tenho de estar em relação com o outro que vai me forçar a sair do meu egocentrismo, né? Então, eu tenho muita pena de crianças muito sozinhas, né? E principalmente aquelas crianças que mais precisam são, às vezes, aquelas crianças que os pais mais protegem dos grupos, né? Então, as crianças difíceis, às vezes, elas ficam, não vou levar não porque vai dar trabalho, né? Não. O outro, a relação social é a matéria-prima da maturidade, é matéria-prima de desenvolvimento. Se a criança não tiver interesse em brincar com o outro, ela não vai ter motivos para desenvolver a linguagem, para desenvolver a argumentação, para desenvolver noção de justiça, não é verdade? Então, como a gente precisa da relação de grupo. Mas vamos ter cuidado como os líderes para não estar promovendo rivalidades, certo? Quando você fala criança do 6º ano, você está falando o quê? Qual idade? É criança de 11, 12 anos. Tá? Então, aqui tem um crescente. Então, vamos ver. Qual que é o interesse, né, da criança de 12 anos com essa corda? Eu já acho que 12 anos ele só vai ter interesse se tiver uma atividade física. Porque, principalmente na atual conjuntura, eles estão pensando em outras coisas. Eles estão pensando em internet, eles estão pensando... Se não tiver um campo, não tiver uma gincana, não tiver uma competição, não for futebol, alguma coisa, ou eles vão amarrar uns aos outros, vão se enforcar, ou vai ficar arrastando um ao outro, ou então... Porque eu fiz uma gincana uma vez para juniores na minha igreja, num espaço fechado. E a primeira coisa que eu pensei, se eu levar, igual me fala, põe a corda, marca, não sei lá. Eu falei, eles não vão ligar. E realmente, como eles estavam no espaço fechado, eles ficaram olhando um para o outro, encostados com o braço cruzado, encostavam um no outro. Então, eu acho que eles não vão ter muito interesse, não. Vão ter muito interesse na corda. O que vocês acham que vai ser o interesse dela? Alguém aqui, ela acha que tem que usar fisicamente. Alguém tem uma outra ideia? Alguém acha que tem um outro interesse? Amarrar numa árvore, fazer alguma... Laçam as meninas. Espera aí, só um minutinho. Aí ela tá colocando eles, mas assim, a partir do interesse deles, né? Ela levanta uma questão importante, um marco dessa idade aqui, né? Que é essa questão do 11 anos, por isso que eu chamei 5, né? A criança de 11 anos aqui, né? Hoje um pouquinho 10, 11, ela já começa a inaugurar um tipo de pensamento que é o pensamento abstrato. Então, ela é capaz de pensar, essa abstração dá para ela um pensamento hipotético, ela consegue fazer hipóteses, né? É aonde que a criança começa a pensar as leis do pensamento. O pensamento é o último nível, né, de aquisição, né, do pensamento humano, que é o pensamento, então, hipotético, dedutivo, que é o pensamento epistemológico, né? O que é epistemologia? É exatamente aquela ciência que estuda as leis da ciência. Então, aquela criança começa a questionar o próprio pensamento. Então, é muito engraçado. Vou dar um exemplo. Se você falar para uma criança de 7 anos assim, você falar para ela assim, isso aqui é laranja. Né? Ela fala, isso aqui é laranja. Claro que é laranja. Né? Agora, a criança de 12, ela já começa a pensar assim, será que o laranja que eu estou vendo a blusa dela, na verdade, é amarelo, mas... o que ela vê amarelo, eu vejo laranja. O que eu vejo laranja, ela vê amarelo. Né? Entendeu? Então, o que é isso? Eu estou pensando como se pensa. Né? Então, essa criança ali,
é a criança que ela gosta da abstração. Talvez, né, o que ela vai interessar fazer com essa corda? É claro que ela vai interessar nessa corda como elemento, como mediação do social, porque ela está muito interessada nos colegas. Já é a hora que aparece as fidelidades, né? Essa criança de 7 anos aqui, olha, se aparecer uma bagunça, um lixo virado aqui, se o professor de 7 anos chegar dentro da sala e falar, quem virou o lixo? Na hora, vai ter 10 para te falar para você quem virou o lixo. Entendeu? Chega na sala de 12 e fala, quem virou o lixo? Como é que é X9? Diz que agora é X9. Mas... não falam. Por quê? Porque já entendem, né, que isso é uma questão de fidelidade ao colega. Esse aqui compreende que se o colega, né, e deixa eu falar, e se todos, você acha que esse colega que foi denunciado, ele fica com raiva do resto? Não, porque a moral é essa, que regra não pode ser quebrada. Né? Se quebrou a regra, tem que falar. Né? Não pode. Né? Então, essa criança aqui de 12, ela realmente vai usar da corda como um objeto de interação social. Ela vai querer competir, vai querer realmente... e principalmente ela está testando aqui as habilidades motoras de mais sofisticação, mais refinadas, de mais precisão. Né? Então, até os 6 anos ali, as habilidades motoras básicas já foram conquistadas. Mas aqui vai crescer o quê? A capacidade de precisão, a velocidade. Então, com o objeto corda, ela pode querer, né, que esse objeto seja o objeto da interação. Brincar com o outro. Até o cabo de guerra mesmo, amarrar o colega para ver se ele consegue soltar, quem é mais forte, esse objeto pode ser usado para isso. Agora, o professor, né, igual a ideia, o professor, inclusive, essa criança é a criança que gosta da capacidade de planejar, da capacidade de criar. Né? Então, essa criança ela tem que ser muito instigada a criar os próprios projetos. Né? Então, o professor dessa idade, é interessante que ele atente, né, para esse fato de pensar o próprio pensamento. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, deixa eu pegar só minha água aqui. Se ela está pensando o próprio pensamento, essa criança de 11, 12 anos, né, então ela vai ter tipo de questionamento. Né? Ué, por que só a gente que é crente que está certo? Por que é que assim que os... Por que não é os muçulmanos que estão certos? Por que não é os budistas? Por que não é os espíritas? Né? Por que só eu estou certo no meu pensamento? Por que ela é capaz de pensar isso? Porque ela está levantando hipóteses. Então, isso é até uma questão para os próprios pais. Né? Às vezes, pais chegam apavorados comigo, para mim, né? Que o filho está lá por volta de 12 anos. Simone, não sei o que eu faço. Amiga, vamos orar. Né? Joelho, porque está acontecendo uma coisa espiritual na minha casa. Né? Minha filha agora está questionando Deus. Né? Agora não sabe, falou que não quer mais ser crente. Né? Tem uma filha de uma amiga que falou, você é católica. Por que vocês estão certos? Né? O que é isso? Joelho mesmo, né? Porque nessa hora também, né? Nessa hora de insegurança, de incertezas, né? A gente tem que proteger, claro, né? Mas a gente tem que conduzir. A primeira coisa, dobra o joelho mesmo e agradece. Deus, muito obrigado que meus filhos estão crescendo saudável. Eles já inauguraram aquele negócio lá do pensamento abstrato, hipotético, dedutivo. Né? Glória a Deus que eles estão normais, né? E que grande oportunidade, né, que os nossos filhos estão tendo de criar a própria fé. A fé, então, não pode ser mais só do papai e da mamãe. Eu estou questionando agora. O que a gente tem que ter sabedoria é para conduzir esse processo, para a criança não ficar presa na rebeldia. Ela não pode só se opor. A gente tem que ajudar ela a pôr. Né? Então, o que você está colocando nesse lugar? Então, conduzir a experiência da criança, da criança e do adolescente, do pré-adolescente aqui com Deus. Né? E dentro de sala, né, quando
o menino começa a questionar, mas por que? Você está dentro da igreja, né? Mas por que então que isso não dá certo? Boa pergunta, né? Boa pergunta, muito legal. Olha, eu também já pensei assim, né? Então, você conduza, às vezes no seu testemunho, você conduza, acolha, né, o questionamento da criança. E como pai, conduza a criança, fala, olha, que legal que você está aprendendo a questionar, eu acho realmente muito importante. Vamos entregar também esse momento para Deus? Vamos dizer para Deus, né? Eu faço atendimento de adolescente e eu atendia, isso é inesquecível para mim. Toda vez que eu falo dessa fase, eu lembro dessa menina, né, de 14 anos. Ela era católica e, assim, muito carolinha, a mãe daquelas que ajudava lá na igreja, o padre. Né? E um dia ela chegou na minha sala, assim, chorando, mas ela chorava, que quase não conseguia falar. Meu coração foi na boca. Você pensou um adolescente de 14 anos morrendo de chorar na sua frente? O que aconteceu? Né? Ela falou, eu estou com medo de Deus me castigar. Eu falei, meu Deus, lá vem um pecado desse tamanho aí, né? Que foi? É porque eu não estou acreditando mais nele. Né? Falei, então, peraí. Aí eu comecei até a rir. Falei, peraí. Tá bom, se ele não existe, ele não vai te castigar. Agora, se ele existe, né? Vamos pensar. Eu estou lá nas hipóteses, né, gente? Eu vou falar, que é isso, menina? Deus existe sim. Peraí, vamos pensar. Se ele não existe, ele não vai te castigar. Agora, se ele existe, ele fez você, né? E ele sabe, e ele gosta de questionamento, porque ele que fez você com essa capacidade de pensar isso. Né? Ele que fez você. Mas será por quem? E fui construindo com ela. Né? É a ideia de que bacana poder pensar. Será que esse pensamento vai levar a alguma coisa? Né? Então, é bacana que você conduza, que você acolha, né? O questionamento, o momento também afetivo, o momento emocional dessa criança. Né? Então, vamos dar uma olhadinha lá no quadro que vocês falaram, né? Olha lá, parabéns, turma, né? Viu como vocês conhecem tanta coisa de criança? Verdade? Olha só. Agora vou dar uma salva de palmas para os corajosos que vieram aqui na frente. Parabéns, né? Vocês que se arriscaram. Muito bem. Agora vamos falar, né, de disciplina e limites. Né? Essas duas palavras, né, elas são, às vezes, usadas de forma muito imprecisa. Né? Quando a gente fala lá, né, que o time da Alemanha era muito disciplinado, o que a gente está querendo dizer com esse disciplinado? Né? É um grupo que apresentou um foco, né? Uma persistência, que teve um planejamento e foi capaz de persistir nesse planejamento. Quando a gente fala que a gente vai disciplinar uma criança, a gente já está usando mais a palavra disciplina como uma noção de limite, né? Que a gente vai colocar algum castigo, enfim. Né? Mas eu gosto desse conceito mais psicológico, né? Da disciplina como esse conjunto de processos educacionais que levam a criança a se comportar bem. Tá? Então, é tudo que você vai fazer, né? Que você vai planejar para que a sua criança se comporte bem. Já o limite, né, é a sua ação, é a sua medida para quando a criança se comporta mal. Então, o que você vai fazer? Então, nesse sentido, o limite, ele é parte da disciplina. Né? Ele é uma medida disciplinar. Então, o que faz parte da disciplina? Faz parte da disciplina fazer o que eu cheguei fazendo. Gente, olha, nós vamos trabalhar, né, com 3 tempos. Vai ser assim, vai ser assim. Então, você construir a regra, você vai construir a regra com o grupo. Quando uma criança ela é pequenininha, é preciso que você construa, né, essa regra de forma concreta. Simone, até quando? Às vezes os pais falam comigo assim, nossa, mas escrever que tem que escovar dente, escrever que tem que tomar banho, né? Já está com 7 anos, já está com 8 anos, já está com 9 anos.
Se essa criança está demonstrando dificuldade, então, tente. Você vai ver que vai funcionar muito bem. 2 semanas, no máximo. Tá? Depois você vai ter que criar uma outra coisa, né? Para às vezes, você estabelecer uma rotina. Por isso, né, que isso tem que ser repetido. Então, para os professores, né, para os líderes ali de crianças pequenas, é muito bacana que você construa ali concretamente o reloginho, ali, o tempo de cada coisa, para a criança ter ali uma capacidade de fazer uma previsão. Agora é tempo disso, depois vai ser tempo, está quase chegando o tempo de outra coisa. Né? E como a criança encara, né, a regra como uma coisa sagrada que vem de fora, ela fica ali, né, esperando, ou aguardando, entendendo que tem aquele tempo. Né? Então, é importante que você construa também as regras do ambiente. Né? Se guardar o material, fazer a atividade com atenção, e você pode trabalhar isso de forma visual, em imagens, porque a criança, às vezes, ela não sabe nem ler e você tem que trabalhar essas rotinas. Né? Isso fica parecendo uma coisa assim que não é importante, mas, na verdade, gente, principalmente eu trabalho com criança, como que é estabelecer rotinas, como que estabelecer para a criança essas ritmações é extremamente importante para a criança, mais tarde, ser uma criança também, que ela, em cima desses ritmos, ela forme também, né, as regras morais. As crianças que têm dificuldade, às vezes, com as regras morais, às vezes foram crianças que elas não tiveram regras físicas, tempo de cada coisa. Né? E como nós estamos, como eu tenho pegado famílias muito desorganizadas no seu cotidiano. Né? Meninos dormindo super tarde, crianças assistindo televisão até tarde, criança almoçando na frente de televisão, crianças completamente sem ritmos, almoçando tarde, come a hora que quer, não quer comer, depois come outra hora. Né? Se você faz isso como uma fase, tudo bem, mas a criança viver, né, no provisório, né, se você está provisoriamente tentando estabelecer alguma coisa, mas tem criança, né, que tem dia que nem almoça. Não, a gente só come, esse dia a gente só come um sanduíche. Né? Depois, né? Então, aquelas rotinas, né, completamente malucas, desestabilizando a criança. E eu chamo a atenção principalmente para o sono, como as crianças têm dormido tarde. Muitos pais acham que se a criança pode acordar tarde, ela pode dormir tarde. Não pode. Né? Pesquise para você ver, né, como que o descanso de determinada hora, né, aquele descanso ali de 10 da noite às 2 da manhã, eles são preciosos. Né? Inclusive, o hormônio de crescimento ele é secretado esse horário. Né? Então, se você deixa a criança dormir 11, ela está em sono profundo meia-noite, o que ela está perdendo de qualidade de sono, de vida ali, né? Porque no outro dia a atenção dela está comprometida. Né? Então, preste atenção nas disciplinas e estabelecer um ritmo dentro de casa, isso é disciplinar. Né? A criança aprende que ela tem que seguir aquele ritmo ali. Né? E construir também, inclusive, as regras de relacionamento. Levantar a mão quando quiser falar. Né? Agora, você também não vai só construir a regra. É nossa, apesar da criança ela compreender a regra, né? Quanto menor, mais só a regra ela compreende. Né? Ela não vale beliscar o coleguinha. Elas não repetem assim. Por quê? Por quê? O que não fez? Não, porque eu belisquei o coleguinha. Não vale beliscar o coleguinha. Né? Ela só sabe repetir a regra. Agora, nós somos responsáveis por trabalhar para que ela entenda, né, o valor dessa regra. Né? Por que não vale morder o coleguinha? Por que tem que levantar a mão? Né? Por que você tem que levantar a mão? O que o professor pode falar? Olha, sabe o que é? Por que a gente tem que levantar a mão? Porque eu quero muito escutar o que você está falando. Não fala que você quer escutar o colega, não, tá? Eu quero muito escutar o que você está falando. E se o coleguinha falar junto, eu não vou te escutar. Né? Então, nós vamos fazer essa regra.
tá? Porque eu quero escutar todo mundo que você está falando, é muito importante. Então, nós vamos fazer o seguinte, vai levantar a mão e aí você vai falar. Aí, você trabalha isso aos 2, aos 4, quando que ele vai aprender isso? Hã? Aos 10? Bom, eu estou lá na sala de 11, 12, e é uma peleja, né? Eu fico brincando, até na minha célula, tem muitos meninos dessa idade também na minha célula, né? Eu fico brincando com eles o seguinte, tem a regra, eles obedecem a regra, mas sabe como é que é? É assim, eu estou falando, ou o outro está falando assim, ô Simone, aconteceu comigo também, sabe o que aconteceu? Aconteceu com assim. Aí eu brinco com eles assim, peraí, a voz não sai daqui, ó. Né? A voz sai daqui. Né? Então, quando você levantar a mão e espera. Né? Então, usar de humor é legal. Né? Porque na hora que a criança começa, ô Simone aqui, mas sabe o que é que aconteceu? Aí eu faço só assim. Ó. Né? Opa, peraí. Né? Não adianta eu levantar a mão, né? Mas eu atropelei o outro do mesmo jeito. Né? Então, é importante que a gente use de bom humor. Na minha sala lá do 6º ano, né, essa turma de 11, 12 anos, a gente estava também com essa dificuldade, né, os meninos numa conversa paralela, né, e tal. Quer dizer, o que seria trabalhar a regra pela regra? Né? Eu podia chegar e falar assim, ô gente, aqui, ó, tem uma coisa muito séria para falar com vocês. O negócio é o seguinte, vocês estão conversando demais, está tendo muita conversa paralela aqui nessa sala. Tá? E olha, gente, não é por nada, não, mas conversa paralela é um desrespeito ao professor, né? A gente levanta cedo, prepara a lição para vocês aqui, aí eu venho, aí vocês ficam conversando paralelo aí. Né? Então, é um desrespeito com o professor, com a gente aqui, um desrespeito com o seu colega que tá do lado também. Então, agora é o seguinte, olha, eu vou dar um cartão amarelo, né? Vou chamar a atenção uma vez, na segunda vez eu vou mandar ficar lá no culto com os pais, tá bom? Bacana, gente? Estabeleci o limite? Legal? Legal? Gostaram? No acampamento eu ficava muito brava com eles, que eles ficavam dormindo, e eu que tinha que cuidar. Eles me deram o nome de diretora Olívia. Vocês assistiram? Vira a própria diretora. Para quem não assistiu, era uma diretora rigorosa lá do Carrossel, né? Que estava interessada só em colocar a lei e a ordem. Não é assim. Essas crianças vão me escutar desse jeito? Que mulher chata, né? Mesmo, né? Não, a gente tem que procurar tratar com humor. E se eu quero que a criança me considere, se eu quero ser escutada, eu tenho que preparar o coração da criança para me escutar. Né? Então, o que nós fizemos? Conversei com os outros professores e nós preparamos isso aqui para eles. Ó. E aí, gente? O que esses personagens têm em comum? São da Disney, muito bem, obrigado. Foi a primeira coisa que eles falaram também. São da Disney, são divertidos. Falam demais, né? Falam demais. Não falam, é da Pixar, divertido, tem moral, blá, blá, né? Mas chegaram aí, igual vocês. Eles falam demais, né? Isso aí, gente, é mesmo. Né? Já pensou falar igual o burro do Shrek? Já pensou falar igual a Dolly? Né? Preguiça Cid. Né? Aí todos queriam falar ao mesmo tempo. Né? Em seguida, eu falei, pois é, olha só. Então, vocês descobriram. Todos esses personagens aí fazem parte de uma galeria. A galeria dos tagarelas. Verdade? E aí? Quem é que vai ter o retrato pendurado ali? E eles ficaram com medo, sabe por quê? Nós criamos isso. A gente, nos primeiros dias de aula, a gente fotografou cada criança para a gente fazer um arquivo fotográfico. Então, eles sabiam que a gente tinha a fotografia deles. Né? E aí, quem vai fazer parte ali da galeria? Eu não ameacei, vou colocar aquela foto, não precisava. Né? Então, a partir de aí, fulano, né? Assim, é o fulano que vai. Né? Aquela brincadeira ali. Aí eu falei, olha, gente, isso aqui, né, é muito sério. Você sabe por quê? Porque eu estou aqui, não é para poder dar o currículo do Apocalipse, nós estamos estudando Apocalipse, né? Não é para poder dar o currículo do Apocalipse para vocês. Né? Aqui nós temos uma responsabilidade, mais do que ensinar só a Bíblia para vocês, nós temos uma responsabilidade de trabalhar o caráter de vocês. E para a gente, um traço do caráter muito importante é a pessoa ser respeitosa. Né? Então,
Então, nós queremos ajudar vocês a entender e a construir o respeito pelo outro, o respeito pelo professor, o respeito pelo colega. Né? Nós não queremos que vocês, né, sejam responsáveis por atrapalhar o colega a receber a palavra de Deus. Né? E se esse for um dia, a única oportunidade que o colega tem de ser tocado naquela palavra? Não, nós não queremos isso. Você não vai ser impedidor, né, que o seu colega receba a palavra. Ao contrário, se tiver alguém conversando, fala, vamos prestar atenção. Né? Tá? E é um respeito à pessoa do professor. Tá? Agora, nós vamos aqui, então, nós vamos tentar trazer uma lição bacana, trazer uma lição interessante, né, para que vocês participem bastante. Tá? Mas se a gente não conseguir, né, se você não conseguir atender a gente, não tem problema. Nós aqui somos ajudadores dos pais. Nós sabemos que a grande educação é dada pelos pais. Então, nós estamos preparados, nós somos humildes, nós estamos preparados para dizer, eu não dei conta. E vamos devolver você para o seu pai e para a sua mãe. Pronto. Eu coloquei todos os passos disciplinar para essa criança, não coloquei? Né? Mas dentro de uma noção assim, de onde vem a minha regra? Qual é a regra? Sempre é guardiã de um valor. Não é? Então, se eu estou colocando uma regra, eu tenho que mostrar a que valor, né, essa regra pertence. Né? Então, o limite. Né? E aí, o que fazer quando a criança não segue a regra? A primeira coisa do líder, né, e dos pais também, você tem que prever, né, esses passos disciplinares. Com pais fica bem claro. Né? Às vezes, o castigo, o limite, vem não pelo tamanho do erro que o filho fez, mas pelo tamanho do mau humor dos pais. Né? E aí deixa a criança completamente perdida. Depende, né? E os meninos sabem, depende do humor dele, né? Ou, às vezes, aquele limite também ser colocado de acordo com a conveniência dos pais. Às vezes os pais, né, tá doido para não deixar você fazer alguma coisa, aí você faz um deslize assim, não vai na casa do colega. Você já não queria mesmo que ele fosse, entendeu? Mas para não falar que o problema foi você, né, que não deixou, a culpa é dele, né? Tá? Então, vamos ter cuidado, porque as crianças percebem isso. Né? E quanto maior, ainda mais consegue verbalizar isso para a gente. Né? E o professor? O professor também, assim como o pai lá, né, ele não pode ser um modelo de descontrole emocional. Né? Um aluno não pode, uma criança aqui, não pode tirar o professor do sério. E por que tira o professor do sério? Né? Porque talvez o professor também não fez a previsão dos passos, das medidas disciplinares. Né? Eu sei, quando chegar no meu limite, o que eu faço? O que eu falei para os meninos que eu vou fazer? Não tem problema, eu estou preparada para dizer, eu não dou conta, vou devolver você para o papai. Né? Dizer assim, olha, eu não dou conta de fazer com que ele ache interessante ficar aqui. Né? Então, os pais e assim como os professores tem que ser esse modelo de controle emocional. Nós somos os adultos da relação. E nenhum menino, nenhum filho pode tirar a gente do sério. Não é? Não deveria, né? Tira de vez em quando, mas a gente tem que tentar. Né? Porque nós estamos falando do ideal. Né? Outra questão é quando você colocar o limite, né, você não ferir a identidade nem do seu filho, né, principalmente aí em casa, que às vezes a gente tem uma relação, né, de maior intimidade, que fala, tem coragem de falar mais coisa, mede menos. Né? Muito cuidado, porque às vezes a gente gasta um tempo construindo uma identidade positiva do filho e na hora que está com raiva, na hora que está irado, desconstrói. Né? Você fala, não é possível que você não terminou esse dever ainda. Você é tão inteligente, como é que você vai um negócio desse? Né? Não, parece burro, né? Parece burro é o quê? Né? E vai, né? Nossa, que desorganizado, que preguiçoso, que lambão, que não, né? Eu gosto muito, quando o meu cliente chega, eu gosto muito de perguntar para ele assim, eu conversei com seus pais, eles me contaram muita coisa sobre você, né? Adivinha o que eles me falaram? Que você é um menino muito o quê?
Ai, eu adoro. Né? Consegui fazer uma cara assim meio imparcial, assim, vocês perceberam? Assim, não falei nem que é bom nem que é mal. Né? É muito bacana. Né? O que é que as crianças soltam ali? O que é que está sendo construído nessa relação? Essa identidade que está sendo gerada ali na relação. Às vezes eles falam assim, desobediente, né? Preguiçoso, brigão. Né? Um falou comigo assim, custoso. Que delícia, né? Que delícia, mas é muito sério, né? Porque você acaba desconstruindo ali e a criança, ela não é só a questão de uma própria ministração que você está fazendo, né? É como ela está percebendo, né? Que você o percebe, que você encara, né? Qualquer expectativa, inclusive, que você tem daquela criança, que ela seja preguiçosa, que ela não dê conta, que, né? Enfim. Então, ao colocar um limite, você tente, né? Tente colocar o limite, mostrando para a criança, né? Que aquilo ali já estava combinado. Então, se, olha, você não vai assistir televisão porque você não fez o seu dever para os pais aí, né? Você não vai assistir, que pena, né? Não é bem feito. A gente não coloca um limite achando bem feito, né? Que pena, olha, mas eu tenho certeza que amanhã você pode pensar e pode fazer diferente, né? Da mesma forma, nós temos crianças difíceis. Lá embaixo apareceu... Nosso tempo acabou? Fechando, então, né? Nós temos crianças difíceis. Infelizmente, ninguém tem uma receita mágica. Hoje, se você fizer isso na sua célula, que menino vai virar uma bênção, né? Não é verdade? Não, nós não temos receita, né? Nós não temos essa receita, mas nós podemos pensar, né, que se a gente conseguir um vínculo maior com essa criança, por quê? Porque uma criança difícil, ela não é difícil só dentro da sua célula, dentro da sua sala de aula. Né? Ela é uma criança que provavelmente está tendo dificuldades em todos os ambientes que ela está indo. Né? Então, é aquela criança que ela já nem sabe se comportar bem. Se você conseguir que essa criança se comporte bem e ela gosta disso dentro da sua célula, né? Pode ser uma criança que tenha também um transtorno. Né? A gente tem aí em torno de 10% da população, né, que tem de crianças que têm algum tipo de transtorno. Pode ter um transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, né, que dificulta a criança de se concentrar, por causa de uma maturidade mesmo, do pré-frontal, é neurológico. Né? A criança pode ter um transtorno opositor desafiador, né, que chama TOD, né, que tem a sigla TOD, que é uma criança que tem uma grande aversão, uma resistência à regra, que realmente é uma criança difícil. Né? Você pode ter uma criança que tem as duas coisas ainda, né, juntas. Né, você pode ter uma criança que tem falta de limite mesmo, uma família desestruturada, né? Mas você está ali para quê? Você está ali não é só para dar lição, você está ali você está ali com um desafio de relacionar com uma criança difícil. Tem criança que é tão fácil, né? Você pudesse falar, nossa, se minha célula fosse toda igual essa menina, igual esse menino, né? Mas as crianças fáceis não nos desafiam, né? Os grandes desafios são as crianças difíceis. E, às vezes, o que nos faz persistir são as experiências que a gente vai tendo. Né? Aqui na Central da Criança, nós tivemos criança que eu falava, não, essa aí vai dar não. Né? Vai acabar sumindo, né? Porque são aquelas crianças tão difíceis e temos crianças hoje assim se comportando de forma tão adequada, crianças que já foram tão difíceis. Né? Eu parabenizo os professores, né, que têm lidado tentando o quê? Um vínculo, mostrando para a criança que essa criança ela é importante. Né? Buscar uma aliança com os pais. Às vezes você chama um pai para conversar, o pai já te olha e fala assim, aqui também, até a professora da escola dominical, né? Vamos dizer assim. São pessoas que já têm uma certa proteção, assim, né? Por quê? Porque é muito ruim, gente. É muito ruim não ser querido. Né? Não sei quem já teve essa experiência.
reunião de escola, chamar para poder falar mal do seu filho, que coisa horrorosa que é, né? Então, são, às vezes, pais que já estão também feridos na sua alma. Quando você pega esse pai e fala, olha, não deixe de trazê-lo, né? Não deixe. Aquele pai, né? Que uma vez eu estava atendendo uma pessoa, né? Um menino muito difícil, que o professor trouxe para eu conversar. O menino realmente tinha sido expulso de uma escola. Né? Quando eu chamei o pai para poder conversar, o pai, né, já veio até assim, meu Deus, será que vão expulsar ele da igreja também? Né? Eu falei, não deixa de trazê-lo. Não deixa, por quê? Porque aqui é a matéria-prima da maturidade dele. Não deixe, coloque ele numa célula. Não deixe, né, que ele não queira relacionar, porque ele não queria fazer nada, ele estava se opondo. Né? Mas um menino que acabou de ser excluído. Né? Mas ele não sabe se comportar bem para incluir. Né? Então, como que esse pai, como que essa mãe fica, né, ao receber uma mensagem contrária do que o mundo está dando? Né? Bom, por último, construir a cooperação do grupo. Às vezes você tem uma regra, mas você pode reconversar com o grupo, especificamente falar, gente, vamos ajudar o fulano a se comportar bem? O que a gente pode fazer para ajudar? E você, então, consegue do grupo, né, trabalhar uma responsabilidade social. Ok? E fechando, ensina a criança no caminho que deve andar. Um versículo que a gente sabe tanto, mas eu só quero destacar o no caminho. A gente não aponta o caminho e fica esperando que a criança se comporte bem. Né? Para ela se comportar bem, você tem que trilhar esse caminho todo com ela. Né? A gente, então, tem que ter essa competência, né, de trilhar. Por quê? Porque educar exige repetir. Não é verdade? Ok?